Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo, 5 de junho, solenidade de Pentecostes, né? Uma festa muito importante para nós católicos. E nós estamos iniciando o programa Aprendendo com a Igreja, eu, Cacilda Medeiros, vou ficar com vocês até 11 horas, não sozinha, né? Porque hoje o estúdio está bem cheio, né? Estamos aqui com 3 convidados, né? Que coisa boa, sejam bem-vindos, bem-vindo e bem-vindas, né? Então, hoje nós vamos conversar, nós vamos conhecer, na verdade, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN Brasil, que para nós lá da Arquidiocese de Natal, mas assim, quem está mais aqui na parte administrativa da Arquidiocese conhece muito como Quixote, né? Mas o nome mesmo é Pontifícia, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Então hoje nós estamos com convidados especiais aqui para a gente conhecer essa fundação que já tem 75 anos de história. Então, sejam bem-vindos. Primeiramente, bem-vindo Frei Rogério Lima, que é assistente eclesiástico da Fundação, da ACN Brasil. Bem-vindo, Frei. Eu já fico bastante contente, não é? Muito obrigado pelas boas-vindas, mas já fico muito contente, Cacilda, porque são poucas as entrevistas que nós fazemos assim com os meios de comunicação e que se pontua, não é? Porque geralmente o pessoal coloca o papel, não é, do sacerdote como assistente espiritual. Não deixa de ser o assistente espiritual, mas na verdade é o representante da igreja, o assistente eclesiástico, né? Dentro desta grandeza de trabalho que agora nessa conversa contigo e também com a participação do público que nos acompanha, dos ouvintes, vamos ver que é um serviço bem distribuído em várias atividades. Então, desde já, muitíssimo obrigado pela oportunidade, não é, de, neste programa, tornar também, não é, conhecida esta obra, que, como você mesma falou, 75 anos no mundo e 25 anos no Brasil. No Brasil. Antes de passar para as meninas, eu gostaria até que o senhor falasse um pouco quem é Frei Rogério. Quem é paroquiano de Padre Nunes, lá da paróquia da Senhora Aparecida em Neópolis, eu sei que conhece muito bem Frei Rogério, que de vez em quando ele vem a Neópolis, né, vem pregar retiro, vem para a formação da paróquia. Mas, para os ouvintes de um modo geral, quem é Frei Rogério? Pronto, eu sou o Frei Rogério, frade carmelita, sou nordestino. Vocês já estão vendo pelo sotaque, né? As duas outras participantes, vocês já vão perceber, não é? Que não são nordestinas. Não são nordestinas, quer dizer, de origem, mas já são de coração, né? Já foram batizadas nesta visita. Que bom. Não é? E sou frade carmelita. O meu vínculo com o Padre Nunes é porque o Padre Nunes também tem a sua formação carmelitana. Ele foi o meu promotor vocacional. Mas eu tenho também um outro vínculo, Cacilda, aqui na Arquidiocese, porque eu sou, aí sim, sou assistente espiritual do grupo de leigos e leigas que vivem a espiritualidade carmelitana. Nós chamamos o Sodalício. A Ordem Terceira do Carmo. Ordem Terceira do Carmo, chamado Venerável Sodalício da Ordem Terceira do Carmo, que aqui em Natal é consagrado ao Arcanjo Gabriel, né? O Arcanjo Gabriel. Então eu dou uma assistência mensal, todos os dias 16, eu estou ali na paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá no Parque das Nações, também chamada Copab, né? E por esta amizade e também por esta aproximação com o Padre Nunes, aí eu também presto um serviço de colaboração a ele. Então os paroquianos Nossa Senhora do Carmo, lá no Parque das Nações, também conhecem o Frei Rogério? Também conhecem de outros momentos. Mas né, o senhor reside onde atualmente? Eu resido no convento Santo Alberto, na cidade de Goiânia, que aqui a gente até aproveita para saudar também o povo de Goiânia, que nesses últimos dias, né, tem vivido bastante dificuldades, né, Cacilda, porque muitas chuvas, mas também a situação, né, de estrutura, de infraestrutura das nossas cidades aqui no Nordeste ainda deixam muito a desejar. Mas a gente também já agradece, não é, a solidariedade de muitas pessoas ajudando toda aquela região, principalmente a região mais castigada, que é o Recife, mas também a região do Agreste pernambucano, mas aí se estende também para Alagoas, Paraíba. Então, eu moro ali no convento Santo Alberto, ali também está o nosso arcebispo emérito
de Olinda e Recife, Dom José Cardoso. Mora comigo, um outro frade e 3 jovens formandos que estudam filosofia. Muito bem. Então, mais uma vez, bem-vindo. E agora vamos para as meninas, né? Vamos ver se você está ouvindo a gente, vai descobrir de onde elas são, né? Pelo sotaque. Primeiro, Tatiana Porto, né? Bem-vinda. Bom dia, Cacilda. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que pela quantidade de chiado já devem ter percebido. Vou falar em chiado, o Frei é pernambucano, mas não tem sotaque de pernambucano, tá? Quando eu quero. Quando eu quero. Quando eu não quero, eu começo a falar oxe, vice, aí pronto. O Frei tem um coração no Brasil inteiro, então é até difícil reconhecer a origem, né? Mas quem é você? Eu sou Tatiana Porto, sou carioca, né? Mas como o Frei Rogério já disse, tive o coração batizado no Nordeste à base do cuscuz. Ei, coisa boa! Tô apaixonada, a primeira vez que eu venho pro Nordeste, comecei em Natal e tô apaixonada por essa terra, sobretudo pelo povo, né? Um povo de coração quente, né? Essa cidade do sol, mas o que é caloroso mesmo é a recepção, a acolhida, o afeto das pessoas. Estou muito apaixonada por esse lugar. Mas, embora seja carioca, tenha coração nordestino, o meu CEP é de São Paulo. Eu moro em São Paulo, lá colaboro com a ACN, né, com a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, sou jornalista lá e também sou responsável junto com a Tayana, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, com o setor de voluntariado, né, para poder expandir em outras dimensões essa nossa ponte de amor. Que bom, bem-vinda. Tayana? Bom dia, sou Tayana, sou da cidade de Jundiaí, São Paulo, né, sou paulista, então é uma cidade bem próxima, já do interior de São Paulo, mas bem próxima ali da capital, né, sou casada, tenho uma filhinha de 11 anos, que ficou lá, o coração tá apertadinho, né, de saudade, mas como a Tati falou, a gente tá vivendo aqui um tempo maravilhoso de graça aqui dentro da Arquidiocese, né, tivemos encontro aqui de voluntários no sábado, que foi maravilhoso o acolhimento, né, poder partilhar com vocês e estar vivendo aqui com vocês esse momento. Que bom. E então, minha gente, o que é a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre? Bem, eu começo, mas depois Tati é um bate-papo. E Tayana vai completando, né? Porque Tati tem, eu digo que ela tem um arquivo, né? Um arquivo de histórias, mas é mais do que história, de experiências, né? E também ela, por ser também uma consagrada, né? Ela nem completou, ela é uma consagrada. Sim, ela tem uma identificação muito grande com o carisma da ACN. Com certeza ela vai nos ajudar. Mas a Fundação Pontifícia, não é? Se a gente fala a palavra pontifícia, a gente lembra logo de ponte, não é? Então, inclusive, é também um sinônimo de apresentação nossa dizer que somos uma ponte de amor, né? Entre aqueles que... O amor é justamente algo que une múltiplas realidades, mas aqui eu gostaria de colocar 2 realidades. A realidade dos que sofrem com a realidade daqueles que podem estar ao lado dos que sofrem, que podem ajudar os que sofrem, porque o sofrimento se torna mínimo quando nós realmente erguemos esta ponte. O teu sofrimento, no caso dos cristãos perseguidos, os cristãos em necessidade, eles podem ser minimizados, diminuídos, se o nosso coração realmente se aproximar deles ou se aproximar daqueles que estão próximos dele, que são os missionários, missionárias que deixam tudo e estão ali para poder ajudar os mais necessitados. Então esta obra, ela foi colocada por Deus no coração de um padre holandês, não é? Werenfried van Straten, não é? No final, né, da Segunda Guerra Mundial, um contexto de muito sofrimento, de muita desolação, de muito abandono, até de muito ódio, né? E Deus colocou no coração deste grande homem, né? Deste grande homem, porque eu diria que ele teve, né, aquilo que o Evangelho fala, a loucura, né? A loucura de falar de amor, enquanto muitos, não é, só pregavam o ódio e a vingança. Então ele é um místico, de fato,
Padre Werenfried é um místico. Eu diria que também um profeta que prevê, não é? Que prevê por Deus, não é? E inspirado por Deus, a possibilidade de uma grande revolução de amor. Então ali, naquele contexto de ódio, naquele contexto de divisão, naquele contexto de maldade, de linguagem também do ódio, este homem chega, cheio de Deus, propondo uma outra linguagem. E eu sempre, quando falo, né, da ACN na sua origem, eu gosto de usar a palavra reconciliação. Porque, na verdade, o que o padre Werenfried não estava pedindo de imediato, não era simplesmente dar uma ajuda material, mas reconciliar corações rasgados, corações feridos, né? Então, veja que bênção divina, pedir para que as pessoas pudessem ajudar aqueles que foram como se fossem os causadores, né, do sofrimento. Justamente os alemães que estavam abandonados, né, marginalizados, odiados. Então ele pede que não possamos abandonar. Então, ali da Holanda, da Bélgica, dos outros países que foram vítimas também do ódio nazista. E a gente aqui até coloca, não é? Quando a gente fala de nazismo, a gente não fala que o povo alemão é nazista. É todo um contexto que gerou nos dirigentes, né? Naqueles que governavam o povo, atitudes de tanta maldade. E Padre Werenfried enfrenta o ódio, a maldade com a linguagem do amor. E aí nasce, não é? Nasce esta grande a semente, né, desta grande obra que depois vai ganhar uma proporção e uma missão, não é, imensa, não é? Nasce todo este esforço de poder ajudar, socorrer, de poder estar ao lado daqueles que estavam ali abandonados e sofridos. Para que estivesse ao lado dos abandonados e sofridos, é preciso ter um movimento das mãos, mas também um movimento do coração. Então a ACN nasce nesse contexto e nasce também, aí Tati também pode até mais explicar um pouquinho mais, é outra expressão que eu gosto muito, Tati, e você explica muito bem quando a gente coloca que nasce no contexto da natividade, do Natal, não é? Onde não havia lugar para acolher o dom do amor, não é? Porque a gente sabe todo, né, daquele contexto em que Maria e Isabel, o primeiro casal de refugiados, né, que ainda ela grávida, procurando lugar, e bateu em muitos lugares. Bateu em muitos lugares e não encontrava. E foi encontrar numa estrebaria. Foi encontrar entre os pobres, entre os animais, não é? No frio daquela noite, o lugar para o grande presente de amor de Deus. Então a ACN nasce também neste contexto, e no contexto em que a gente diz, eu estou colocando aqui, mas Tati vai colocar também, na linguagem dela, não é? Onde as lágrimas de Deus estavam derramando-se, precisariam de pessoas para poder enxugar essas lágrimas. Então, esta obra nasceu também para enxugar as lágrimas de Deus no mundo, não é? Quando o Frei Rogério vai falar sobre esse termo, né, sem lugar na hospedaria, foi na verdade o que a gente pode dizer como a primeira inspiração do coração do fundador, o Padre Werenfried, quando olhando aquela realidade pós-guerra, daquele pedaço da Alemanha que não estava sendo ajudado pelos Estados Unidos, estava abandonado mesmo, e ele viu o rosto de Jesus também desabrigado. O mesmo que com Maria e com José buscavam um lugar para passar a noite, para viver aquele momento do parto, né, tão sensível, mas não encontraram lugar nenhum, e ele via no rosto daquelas famílias, muitos cristãos também, porque eles, embora sejam olhados como os inimigos, né, os nazistas que fizeram tanto mal, na verdade se tratavam de cristãos tão pobres, tão necessitados quanto em tantos outros lugares do mundo. E Padre Werenfried viu o rosto de Jesus abandonado ali. E como um coração sensível à dor do outro, ele não se calou, né? Ele não ignorou aquela realidade e ele foi ao mundo como voz dessas pessoas denunciar aquela realidade que precisava de ajuda. Então ele escreveu um artigo chamado Sem Lugar na Hospedaria, comparando o menino Jesus, a família de Nazaré, também desabrigados e abandonados, com aquelas famílias que estavam naquele pedaço da Alemanha totalmente destruído. Com esse artigo e, claro, o Espírito Santo que vai acompanhando cada letra, né? Muitos corações foram tocados. Ele começou a ser chamado para fazer palestras, para falar sobre essa realidade. E ali começou esse movimento que o Frei Rogério falou também, de reconciliação.
Tantos que haviam sido vítimas da guerra, tinham perdido parte da sua família na guerra, passou a ajudar. Tem até uma história muito curiosa, que em uma paróquia onde o padre Werenfried foi fazer o apelo para ajuda, as pessoas ainda, o padre da paróquia disse, olha, desista, não vai conseguir. Não tem ninguém aqui que não tenha perdido um parente na guerra. Todo mundo tem muito ódio da Alemanha, muito ódio dos nazistas, né? Ninguém vai ajudar. E ele insistiu ainda assim, fez o apelo e no final uma senhora veio e colocou no chapéu, que ele chamava chapéu dos milhões, né? Que era o que ele usava como cesta para recolher as doações. Ela colocou a aliança. E o padre da paróquia confidenciou ao padre Werenfried, essa senhora perdeu o marido, o filho e o genro na guerra. Caramba. E o que sobrou dela era a aliança, sinal do casamento dela, e ela ofertou aquilo para ajudar justamente a região que havia sido causa de todo esse luto, né? Não E isso é um sinal de reconciliação, né? Com certeza. Muito mais que ajudar quem precisa, é uma cura para quem partilha, sabe? É uma educação para quem divide o que tem, né? Pois é, realmente é uma história muito bonita e muito tocante. Mas a gente fecha agora o primeiro bloco, vai para um rápido intervalo e 2 minutinhos a gente volta para conversar mais, né, sobre a atuação da ACN, né, da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN, especialmente aqui no Brasil. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 5 de junho de 2022. Eita que o tempo está passando rápido, já chegamos na metade do ano, né? Praticamente na metade do ano, 6º mês. E hoje nós estamos conversando e conhecendo a ACN, a Fundação Ajude a Igreja que Sofre. Comigo hoje aqui o Frei Rogério Lima, que é assistente eclesiástico da Fundação no Brasil, e mais Tatiana Porto e Tayana Martins, que também são colaboradoras, né? Colaboram com o escritório da ACN no Brasil, que fica em São Paulo, né? A cassete fica em São Paulo. Então, já que me disseram que Tayana não ia falar, né? Vamos lá. Gostei da expressão os meninos, viu? Eu estou me considerando aqui também já um menino também. Um menino. Ora, se o Padre Nunes foi promotor vocacional, o Padre Nunes é muito jovem ainda, né? Foi seu promotor vocacional. Mas pode ser que eu tenha sido vocação tardia, não é? Tá. Aí. Bom, Tayana, fala aí pra gente, explica pra gente qual é a missão da ACN Brasil, né? Desse escritório da Fundação aqui no Brasil. Então, como o Frei Rogério já falou e a Tati também já comentou em alguns momentos, a ACN é essa ponte de amor que liga quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Então, a nossa ajuda chega a igrejas locais. Então, é a igreja que está no local, né, naquela cidade, naquele município, naquele estado, ou naquele país também, que sabe da sua realidade, que escreve para a ACN, manda os seus projetos, né, para a ACN, pedindo a nossa ajuda. A matriz, digamos assim, isso, na Alemanha. Todos os nossos projetos chegam na matriz, que é na Alemanha, né? Então, chega lá no escritório administrativo da Alemanha, todos os projetos do mundo todo, inclusive os do Brasil, né? E, então, dentro desses projetos vão sendo identificados ali quais projetos podem ser ajudados. E aí, o papel da ACN aqui é justamente ligar com quem pode ajudar. Então, nós estamos aqui levando, que é o nosso tripé, a informação, né? A informação é fundamental para que a gente possa conhecer a realidade da igreja, principalmente dos lugares onde a igreja é perseguida, que é muito pouco falado e sabido por muito pouca gente, que a igreja tem uma face, né, de uma igreja que é perseguida, que é sofredora nesse sentido. E a oração, que é o nosso pilar, né? Sem a oração nós não fazemos praticamente nada, né? É Deus que conduz essa obra. E, de fato, a ação. Aqueles que entenderam a importância de sustentar esses projetos, essas realidades da igreja, fazem, assim, a sua doação financeira, a sua colaboração. Então, o nosso papel aqui é justamente poder olhar para essas realidades e fazer essa ponte de amor. Quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Vocês têm falado desde o início, né, sobre a história da perseguição dos cristãos. Talvez para nós que moramos nesse país chamado Brasil, a gente nem perceba muito isso, né? Tayana mesmo falando que é pouco falado, né, sobre a perseguição aos cristãos, é algo pouco falado. Eu acho que para a gente do Brasil realmente é meio que desconhecido,
porque nós moramos em um país cristão, né? Onde as religiões cristãs são a maioria, a católica e as outras igrejas de denominação cristã envolvem a maioria, congregam, né? A maioria das pessoas. Mas é assustador realmente. Eu estava até lendo, preparando o programa, eu estava até lendo um pouco sobre os números, né, de cristãos perseguidos no mundo, e realmente assim, são milhões, né, de pessoas perseguidas por serem cristãs. Como é que a ACN atua, né, quais frentes a ACN atua para ajudar essas pessoas? Bem, o endereço, eu gosto muito de chamar o endereço, né? Eu creio que o endereço principal, não é, da atividade da ACN é o endereço, não é, voltado para a realidade dos cristãos perseguidos, não é? Como Tayana mesma falou, não é? Então, nós dependemos e muito da ajuda, não é, dos benfeitores e benfeitoras, a quem eu também dedico, Cacilda, neste momento, não é, a minha oração, não é? Também dedico este programa, principalmente para essa igreja de Natal, que agora já começa a conhecer melhor, porque precisamos apresentar melhor e precisamos colocar no coração dos católicos e dos cristãos, porque também temos muitas pessoas que apoiam a ACN e não são da Igreja Católica. São cristãos e até pessoas que, tocadas também por Deus, veem nesta realidade, que é uma realidade que pode ser que você e eu, digamos, está tão distante de nós. Hoje, os nossos grandes projetos estão na Síria, né? A Síria que vive, né, uma guerra contínua. Sim. Né? Depois Tati pode também até mencionar a situação do Iraque. Né? Nós temos lá a planície de Nínive, que temos um fato tão marcante, tão histórico, né? E que gerou para nós, né, um grande momento que vai de encontro, né, ao segundo aspecto, né, que Tayana já colocou, do nosso carisma, da nossa missão, que é a oração. Né? Agora, é uma oração que não nos deixa, como falava o texto do Evangelho do domingo passado, não é? Da Ascensão, que não nos deixa simplesmente olhando para o alto paralisados, mas nos impulsiona para podermos ajudar. Então veja, a realidade da perseguição, como a gente sempre diz, eles são testados na fé, não é assim, Tati? Eles são testados na fé e nós somos testados no amor, não é? Então, a dor que a gente vê, crianças, né? Tati tem muitas histórias que podem contar, né? Mas crianças que chegam a ser compradas para que elas não sejam entregues, né, às mãos, né, daqueles que são cruéis, dos estados islâmicos ou de outras realidades de tanto sofrimento e de tanta maldade. Não é? Crianças que não chegam nem a ter, né, a oportunidade de ter os seus sonhos, né? Mas como a gente sabe, as noivas perseguidas, né, que são atraídas e vendidas ou traficadas para poder sustentar uma ideologia, né? Uma ideologia que não é nada humana, tampouco cristã. Né? Depois, a realidade de sofrimento, né, de países onde famílias foram praticamente separadas e nunca mais se encontraram. Né? Então veja que esse sofrimento, esta realidade é a realidade gritante. Né? Os cristãos perseguidos. E perseguidos, mas que mantêm a sua fidelidade de amor a Cristo. Mas é claro, não é, que existe também a outra realidade. A outra realidade onde a igreja ela não pode viver a sua própria missão porque estamos noutro quadro e noutra situação que é a extrema necessidade. Onde muitas e muitas vezes não tem condições de ter o seu espaço para poder se encontrar para viver a fé.
não tem condições de formar os seus futuros, né? Sacerdotes, as religiosas, que também as religiosas são uma presença onde muitos sacerdotes não estão ali as religiosas, sendo aquelas que enxugam as lágrimas de Deus derramada na vida e no sofrimento. Então, eu diria que hoje a CN ela tem vários endereços, mas o endereço principal é o endereço dos cristãos que vivem e que sofrem a perseguição. Mas também a presença junto à igreja com tantas necessidades. E entre elas está a grande realidade da África, que hoje, além da miséria e da situação de tantas carências, nós vemos também a grande influência do chamado novo jihadismo no norte da África. Ou seja, querer islamizar, querer retirar das pessoas aquilo que não é algo que deve ser livre, não é? Porque a liberdade, que é outro tema muito forte dessa liberdade religiosa, é um direito fundamental de todo ser humano, não é? O direito de poder escolher, não é, o seu credo e como viver esse credo. E isso em muitos locais, em muitas realidades do mundo, isto é dificultado, isto é impedido, isso gera a perseguição. Então, a gente teria muitas questões aqui, mas eu abro um pouquinho também para a própria Tati colocar, não é, nas expressões, porque algo também que muitos não conhecem do trabalho da CN são os relatórios de liberdade religiosa dos cristãos perseguidos, que a gente também poderia, claro, né, entre outras coisas que poderíamos falar, também poderíamos aproveitar este momento. Uma das missões do relatório é poder esclarecer a igreja de maneira geral sobre o que é essa face sofrida da perseguição. E a primeira coisa é entender o que é uma perseguição religiosa, porque aqui no Brasil, né, a gente às vezes vê uma situação de alguém que é mal visto, mal olhado num ônibus porque está com uma camisa religiosa, ou que é humilhado na faculdade por manifestar a fé cristã e os dogmas da igreja, e a gente acha que isso é perseguição. Não é. Não existe perseguição religiosa no Brasil. E por que a gente diz que não existe? Porque se a gente chama o que acontece no Brasil como perseguição, que nome nós vamos dar para os países onde as pessoas são enforcadas, são queimadas vivas porque são cristãs? São mutiladas. Então a gente explica essa contrariação, né, da fé, da liberdade religiosa das pessoas em 4 níveis. O primeiro é a intolerância, e é o que a gente vive aqui no Brasil às vezes, né? Muitas situações, pessoas que Papa Bento chama de martírio da ridicularização, né? E a gente vê no Brasil muitas pessoas sendo humilhadas, sendo apontadas, porque manifestam a sua fé, porque defendem a doutrina da igreja. Mas isso não é perseguição, é uma intolerância. Discriminação é o segundo nível, né? E aí é quando, por exemplo, em alguns países, a pessoa já nasce e no documento dela vem registrado não muçulmano. Isso significa que ela não vai conseguir qualquer emprego, que ela não vai poder morar em qualquer lugar, que ela não vai ter direito a algumas coisas, por exemplo, como doação de cesta básica. No Egito, por exemplo, a maioria dos cristãos trabalham com lixo. Porque num país onde a maioria é muçulmana e eles consideram impuro esse trabalho, os cristãos só conseguem esse, porque muitos dos outros empregos são limitados aos que têm o carimbo no seu registro, né, no seu documento, que são muçulmanos. Os que não são privados de muitos direitos. Então, nesse lugar, eles sofrem discriminação. E existe o terceiro nível, né? Passamos pela intolerância, discriminação e aí sim a perseguição, que é quando de fato existe risco de vida. As pessoas são ameaçadas de morte porque manifestam a sua fé, né? E aí existem 2 atores, né, para essa perseguição, que pode ser estatal ou religiosa. Existem países onde o governo é contra a fé. Por exemplo, hoje na China, que existe mais de 60 milhões 60 milhões, é um número absurdo, né? 60 milhões de câmeras espalhadas em todo o país que auxiliam num controle para crédito social. O que significa? Se uma pessoa vai à igreja, que não é a igreja do governo, ela perde pontos. E aí, à medida da contagem desses pontos, ela também está privada de alguns direitos, por exemplo, agora na pandemia, privados da vacinação, privados de cesta básica, os que estavam desempregados. Muitos são condicionados a centros de reeducação, porque são considerados deseducados por serem cristãos, né? Isso tudo é dentro desse crédito social.
pra gente, assim, chega a ser um absurdo, né? E é um absurdo. Exatamente, exatamente. Isso não é uma perseguição estatal, mas isso é perseguição religiosa, como o Frei falava que acontece no Iraque, onde as pessoas são desalojadas da sua casa, onde, por exemplo, meninas de 11 anos são sequestradas, levadas por homens que têm 5 vezes a sua idade, né? E obrigadas a assinar documentos. Muitas delas são drogadas, são violentadas e tem a violência sexual filmada para servir de chantagem para elas, né? De humilhação. E são obrigadas a gravar vídeos dizendo que se tornaram muçulmanas. E é curioso que aqui no Brasil, quando alguém é sequestrado, a gente não sabe quem sequestrou. E tem todo o processo junto à polícia para descobrir. Lá não. Lá as famílias sabem exatamente onde a menina está. Às vezes na casa do lado, de um vizinho, né? Mas não tem a quem recorrer. Vão na polícia e a polícia diz para eles que a menina evoluiu, porque agora ela se tornou uma muçulmana. E que o recomendável é que a família saia do caminho, né? Porque senão ela pode ser presa. Você imagina, né? Vai recorrer à filha que foi sequestrada de 11, 12 anos, foi obrigada a casar, passou por tanto sofrimento. E eles são convidados a se retirarem para deixar a filha na sua evolução, né? E aí tem o quarto nível, que é o pior de todos, que é o genocídio. Que é quando uma comunidade inteira é assassinada, é excluída, é eliminada para que predomine uma outra, né? É o que prega muito o extremismo islã. E vale ressaltar, né? Não é o Islã que é o inimigo, é o extremismo, né? Que são os jihadistas que o Frei Rogério falava. E o genocídio, a forma de acontecer genocídio, por exemplo, não é só matando um número determinado de pessoas, mas quando, por exemplo, as meninas são sequestradas e impedidas de terem filhos cristãos, ele está se eliminando um grupo religioso. Isso também é genocídio. Então, o relatório de liberdade religiosa que nós lançamos a cada 2 anos, ele explica e passa país por país, são 190 países, explicando como é a situação. E o curioso, Cacilda, é que ele vem no relatório escrito o que a lei daquele país determina, mas o que de fato acontece, que muitas vezes é diferente. Na lei está escrito que há liberdade religiosa, mas quando a gente vai passando os casos, a gente vê que não é bem assim, né? E quem escreve o relatório por cada país são pessoas que estão lá, inseridas naquela realidade, que conhecem os casos, exato, né? Bom, Cacilda, e é importante também, né, tocar que é um serviço que até mesmo, pode ser que aqui agora nesse programa, muitos acadêmicos, não é, Tati, estejam até nos acompanhando, pessoas, não é, que estejam nos acompanhando, e é um trabalho muito sério, e um trabalho feito até com uma certa independência, porque não é um trabalho, vamos dizer, encomendado pela própria Igreja Católica. É um trabalho que participa pessoas que inclusive estão vivendo no próprio local e conhecem e falam a partir daquela realidade. E é um estudo quase que único, né? E também utilizado, né, por instâncias de grande representatividade. Pelo menos do Parlamento Europeu se utiliza, né, do próprio relatório que a cada 2 anos é elaborado e reatualizado. O relatório chega a ter 800 e poucas páginas, mas também se faz uma síntese, como chamamos do... Sumário executivo. O sumário executivo. Obrigado, Tayana. Que você, que também está nos acompanhando, pode ter acesso. Pode ter acesso e pode saber o que é um mapa da perseguição, né? A classificação, o que foi que evoluiu, o que foi que diminuiu, o que foi que avançou, tudo isso muito bem, mas muito bem documentado, muito bem datado e que nos ajuda não a acirrar o ódio. Sim. Não é o objetivo acirrar o ódio, não é? Porque não é um trabalho que muitos e muitos meios fazem para poder acirrar o ódio. Não, é um trabalho educativo que está uma das primeiras tarefas da ACN, fornecer uma boa informação, certo? Ok, gente, é muita informação, né? E a gente fica assim, eu aqui assim, parada ouvindo, porque realmente são histórias e muita informação que a gente nem tem conhecimento, né? De tanta crueldade mesmo, né? Para com os cristãos. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja.
Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 5 de junho, solenidade de Pentecostes. E hoje a gente conversando com o Frei Rogério Lima, com Tatiana Porto e Tayana Martins, né? Todos são colaboradores da Fundação Pontifícia Ajude a Igreja que Sofre, o Escritório do Brasil, né? A ACN Brasil. E quantas histórias, né? Quanta informação aqui interessante a gente já teve aqui nesses 2 primeiros blocos do programa. Bom, vocês estiveram aqui em Natal, né? Nesses últimos dias, no último final de semana. E aí, qual foi a finalidade da visita de vocês a Natal? Então, a nossa finalidade, Cacilda, foi realmente apresentar essa face da igreja para que as pessoas conheçam essa realidade e, além disso, abracem conosco essa realidade de ser essa ponte de amor. Então, nós tivemos aí encontro para a formação de voluntários, né? Porque até uma das... do que a Fundação preza é que a maioria dos recursos realmente vão para os projetos. Então, a nossa equipe lá de colaboradores é bem enxuta. E se não for a presença dos voluntários, nós não temos esse alcance que é necessário para poder, de fato, fazermos essa ponte de amor. Então, foi apresentando, trazendo esse tripé da informação, da oração e da ação. E convidando-os para que sejam voluntários conosco na sua realidade, né? E até posso testemunhar aqui que eu conheci a CN a partir também do processo de voluntariado. Né? O meu pároco lá da Diocese de Jundiaí, né, da Paróquia Cristo Redentor, ele propôs que a gente pudesse conhecer uma face diferente do que era a nossa comunidade. Porque nós estávamos muito fechados, só de fato naquilo que era ali a nossa região paroquial. E ele falou, não, vocês precisam conhecer mais. E propôs que a gente pudesse entrar em contato com a CN. E foi daí, a partir do momento que a gente começou a conhecer um pouquinho mais essa realidade. E vimos quanto é importante com que mais pessoas conheçam, né? E que possam nos ajudar a levar isso adiante. Então, o nosso voluntariado é justamente poder, ali onde ele está, aqui na Arquidiocese de Natal, né, poder falar, poder ser essa representação nossa aqui, poder levar essas informações que às vezes a pessoa, só aqueles que procuram de fato no site vão encontrar, mas não, se eu tenho alguém aqui falando, essa informação vai chegar para mais pessoas, né? E aí também nós temos a oração, que é super importante. Já fica o convite aqui para quem está nos ouvindo. No dia 6 de agosto, nós temos um grande movimento de oração pelos cristãos perseguidos. Então, esse também já é um papel do voluntariado, poder organizar conosco, né, no Brasil todo, esse movimento de oração. E daí nós temos também a ação que é justamente a gente conseguir apresentar mais, fazer outras campanhas. Temos os terços das crianças, temos a próprio lançamento do relatório e a gente quer que isso alcance cada vez mais outros lugares do Brasil. Muito bem, e eu creio que o que Tayana está dizendo, estivemos aqui, não é? E até inauguramos um modelo diferente de vivenciar a formação. Tivemos na sexta-feira, e aqui eu quero agradecer muito a Dom Jaime, porque Dom Jaime esteve conosco, quase que num momento único, porque nas outras formações, Tati até pode atualizar, não tínhamos tido uma oportunidade de rezar a missa pelos cristãos perseguidos. E Dom Jaime, na sexta-feira, no último horário da missa da Catedral, 4h30, tivemos a presença dele, ele presidiu, e ele que esteve no Santuário de Aparecida em 1997, quando o Padre Verenfried estava aqui abrindo o escritório. Dom Jaime esteve lá. E ele contou isso também na missa. Depois, no sábado, tivemos a formação dos voluntários. E queremos que esse grupo cresça, Cacilda. Queremos que esse grupo... Você também que está nos acompanhando através desse programa, se quer saber, pode também ter acesso a isto. Não é? Entre no nosso site, não é? acn.org.br. Deixa eu só repetir as letras aqui, porque às vezes no rádio... Tudo minúsculo. CN, é uma sigla em inglês. N de Natal, tá? Como o inglês não é melhor do que o de Tati, ela depois vai dizer o que é a sigla em inglês, né? .org.br, não é? A CN é a sigla, tudo minúsculo. Você ali vai entrar e vai ver tudo aquilo que é o caminho, mas o que queremos com os voluntários é que por meio desses voluntários nós possamos ter mais benfeitores.
Por quê? Porque poderíamos ajudar bem mais, Cacilda, se as pessoas também pudessem ajudar. Por ano, mais de 7.000 projetos chegam, não é, com pedidos de todo mundo. Todos os cantos do mundo. Todos os cantos do mundo, não é? Aqui no Brasil, também muitos projetos são enviados. Os projetos são enviados lá para a Alemanha, onde eles estudam, analisam, tem uma equipe que conhece a realidade, não é? Aí agora aqui é bom também tirar, não é, algo que muitas vezes ficou na cabeça do povo. Porque é uma organização alemã que tem muito dinheiro, não é, e que pode, não é, enviar dele. Mas hoje a gente tem um trabalho já há muito tempo, desde que o escritório foi fundado, de que os recursos dos projetos nascem da ajuda dos nossos benfeitores aqui. Então, é muito importante que outros benfeitores ajudem, porque quanto mais nos ajudar, nós vamos poder ajudar. Todos os recursos que entram, Cacilda, são destinados quase que 90%, Tati pode confirmar, para projetos. Para projetos. Não é para a manutenção do escritório, né? Mas para os projetos. E depois esses projetos são prestados conta. Tati, já na formação, ela falava de 3 auditorias. 3 auditorias: a auditoria do governo brasileiro, a auditoria da própria instituição, por ser uma instituição internacional, e a auditoria do Vaticano, para poder constatar que aquilo que cada benfeitor doa é realmente destinado àquilo que ele quer que seja. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que Tati já está com o microfone na mão assim, né, vai responder. Alguém está ouvindo a gente agora, né, diz assim, opa, essa história toda me tocou e eu quero ser voluntário, mas o que é que eu vou fazer? Qual vai ser o meu trabalho nesse voluntariado? Pergunta que ela sabe e quer responder. Na verdade, quero muito. Rezo todos os dias de verdade para que esse toque chegue no coração de muitas pessoas. Se você que está ouvindo quer ajudar, pensar, eu não tenho tempo, eu não posso viajar, como é que eu vou ser voluntária da CN? Como a Tayana disse, é na sua região, no lugar onde você está. Existem 3 formas de fazer essa ajuda e uma delas certamente se encaixa com a sua realidade. Você pode entrar no site ACN, A de amor, C de casa, N de Natal, acn.org.br/voluntariado. Lá você vai ter o nosso contato para conversar direto com a gente. E aí você diz, olha, eu tenho pouco tempo, tenho muito tempo. Eu não tenho muito perfil de falar nas paróquias, mas eu tenho lá uns grupos movimentados, posso compartilhar conteúdo. Lá a gente vai dialogar, conversar e entender qual forma do voluntariado melhor se encaixa na sua realidade. Mas desde compartilhar as mensagens, os pedidos de oração que nós colocamos por WhatsApp, até visitar uma paróquia no final da missa, falar um pouco da CN, distribuir o Eco do Amor, que é nosso informativo, nós temos um leque, né, uma variedade de coisas que você pode fazer para ajudar essa obra. Realmente não é difícil, né, ser voluntário. E benfeitor, né? Há uma diferença entre voluntário e benfeitor? Sim, não é? Muitos voluntários são benfeitores também. Benfeitores, né? Muitos. Eu creio que grande parte. Mas o benfeitor é justamente aquele e aquela que, tocado, não é? Tocado por esta realidade, não é? Se abre, né? Depois da boa informação, depois da sua profunda experiência de oração, ele não tem outro caminho, a não ser também, assim como a Virgem Maria, a quem essa obra é consagrada, viu? Esta obra é consagrada à Virgem Maria, que saiu apressadamente, porque a necessidade, a dor do outro tem pressa, e a pressa se chama ajuda à caridade. Então, do seu lugar, não é? Você pode muito bem oferecer a sua ajuda material. Não é? E é isso que nós queremos, não é? Que as pessoas também tocadas, assim como Deus tocou no coração de Berenfried, toque no teu coração, e você pode, daqui, de onde você está, aqui na Arquidiocese de Natal. Tem sofrimento a Arquidiocese de Natal? Tem muitos sofrimentos. Também a Arquidiocese de Natal já recebeu ajuda da CN? Com certeza. Muitas. Sou Estamos aqui num dos espaços que também foi ajudado. Se hoje estamos falando com vocês aqui na rádio, é porque também muitos projetos também chegaram aqui. Exatamente. E podem chegar mais. Podem chegar mais. E aí eu deixo o apelo para os sacerdotes, para os leigos, para os diáconos, para todos aqueles. Pode se tornar, sim, um benfeitor.
E o benfeitor é aquele que vive também sua missão a partir da sua ajuda que dá, não é? A pouca ajuda que você oferece, mas seja continuada para poder outras pessoas em outras realidades também receberem, né? E já é uma forma também de você viver a sua própria missão. E com isso, não estamos tirando você da sua ajuda na sua paróquia, da sua ajuda no dízimo, na sua ajuda na oferta. Também, por exemplo, Tatiana e Tayana estiveram comigo em uma experiência, né, de espiritualidade da Pastoral do Dízimo, e ali a gente também pôde conversar e mostrar que é comprovado que os nossos benfeitores não é aqueles que retiramos da ajuda da paróquia, não. É as pessoas que puderam perceber que tem a ajuda local, mas a igreja tem a sua missão muito maior, o que nós chamamos de católica. O que é católica? É aquela que abrange muitas e muitas realidades. E, Cacildo, isso que o Frei falava, né, desse benfeitor que não tira, na verdade, da sua paróquia, mas contribui a mais com a fundação, e a gente percebe isso, né, esse coração, muitas vezes, generoso das pessoas, que não contribui só com a fundação, mas contribui com várias outras, vai dividindo ali, porque entendeu a importância de ela, a partir do lugar que ela está, ela também contribuir com a evangelização e com a missão da igreja, né, ela se sente igreja. E aí eu quero deixar aqui também, né, os nossos 0800, se você quiser ligar, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil, 0800 77 099 27. Repete. 0800 77 09 27. E tem também as redes sociais, né, Tayana? O pessoal que é adepto das redes sociais, Instagram. Isso, pode nos procurar lá no ACN Brasil, colocar lá no Instagram, no Facebook. Estamos lá também e compartilhamos todas essas informações. Deixa eu só corrigir aqui, acho que eu faltou falar um 9, né, Tati? É 0800 77 09927. Então, corrigindo repete. aí de novo. Repete. 0800 77 099 27. Ok. Então, já aproveito para agradecer. Eu acho que Tati ia falar alguma coisinha rápida. Mas muito obrigada, viu? O programa foi muito bom, assim, passou rápido, né? Passou muito rápido. Acho que com certeza teríamos muito mais conteúdo para conversar aqui. Com certeza o nosso ouvinte gostou, né? Assim, muitos devem estar lá com o celular na mão procurando, pesquisando lá a CN Brasil. E a gente fica aqui na torcida e rezando que realmente está aqui de Natal, da Arquidiocese de Natal, né? Do território da Arquidiocese de Natal, saiam muitos voluntários para essa obra que é tão grande e tão importante para a nossa igreja. Voluntários e benfeitores também. E benfeitores, é verdade. E a gente queria até aproveitar, viu, Cacilda, hoje a solenidade de Pentecostes, né? Sim. Para pensar e refletir, não é? Veja a grande missão da igreja, não é? É a missão de sair, né, do meu ciclo fechado, não é? De imaginar a minha igreja simplesmente no meu reduto onde eu possa conhecer. Se realmente você disse, como eu fiquei impactada, porque a igreja, ela acontece, ela existe em muitas e muitas realidades, não é? E este serviço que a CN presta com a sua missão, com a sua especificidade, ele pode crescer bem mais, com a minha consciência, com a minha colaboração, com a minha participação. Então você é muito importante para que a igreja continue ao lado daqueles que sofrem, ao lado daqueles que são perseguidos, por amarem, por testemunharem e por acreditarem em Jesus Cristo. Ok, mais uma vez obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada, Cacilda. Obrigada a todos que estão ouvindo. É muito importante essa missão. Enquanto houver uma igreja que sofre, precisa haver uma igreja que reza e se compromete. E a gente conta com vocês. Obrigada, Cacilda, pelo convite, pelo espaço. É uma alegria ter estado aqui com vocês, né? E espero que possamos aí sempre contribuir com vocês e vocês conosco. Tá. Obrigada mais uma vez, obrigada a você pela audiência. Domingo que vem a gente se encontra aqui mais uma vez às 10 da manhã. Claro, né? Conta com a sua companhia. Fique na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, solenidade de Pentecostes, direto da Catedral Metropolitana.
Um abençoado domingo para você, uma abençoada semana e até domingo que vem.